Olá, meus amores! Como estamos, sétimo ano? Olha que bacana, sétimo ano e aula 7. A gente chegou na nossa sétima aula. E aí, galera, como é que vocês estão? Tranquilinhos? Beleza? Eu espero que todos estejam bem e sempre que surgir dúvida, não se preocupe, é só você mandar a mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer em conversar com você e tirar as suas dúvidas, tá bom? Eu sou a professora Tainá e vamos iniciar mais uma aula. Simbora! Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre gramática. Nós vamos falar sobre o pretérito perfeito composto e o pretérito perfeito irregular. Nós já trabalhamos o pretérito perfeito simples, vocês lembram? Se não lembra, é só dar uma voltadinha lá na nossa aula que vocês vão lembrar. E aí nós vamos hoje trabalhar o pretérito perfeito composto e também o irregular. Então vamos lá. Lembrando que, perdão. O pretérito perfeito composto, ele é uma forma verbal para expressar algo do passado. Só que é algo do passado que tem continuação, é algo que continua acontecendo, diferente do pretérito perfeito simples, que é algo que aconteceu no passado e terminou essa ação lá. Foi uma ação finalizada. O pretérito perfeito composto não. Ele não é finalizado, ele é contínuo. É algo que iniciou no passado e pode ter continuidade ou não. Muitas vezes eles são usados como expressão de tempo, ou seja, para demarcar um momento no tempo e demarcar o momento que tal ação começou. Ele é formado, por ser composto, ele é formado da seguinte maneira. Primeiro, nós usamos o pronome pessoal, mais o verbo haver conjugado no presente do indicativo e o particípio passado do verbo a ser, de ação a ser conjugado. Como é que vai ficar? Por exemplo, oi, olha aqui o pronome pessoal, e é o verbo haver conjugado, hecho, o verbo hacer no particípio passado. Toda la cena de hoy. Yo he hecho toda la cena de hoy. Eu fiz toda a janta de hoje. Então, é algo que a pessoa começou a fazer ali num tempo passado, mas muito próximo, mas que está acontecendo. Eles ainda estão jantando. Então, a pessoa falou, eu fiz a janta hoje, fui eu que fiz a janta hoje. Entenderam? Algo do passado, mas que tem essa continuidade. O verbo em presente do indicativo, o verbo haver como presente do indicativo. Primeira coisa que você tem que fazer para conjugar um verbo no pretérito perfeito composto. Conjugar o verbo haver no presente. Como é que ele vai ficar? Yo, he, tú, has, él, ha, nosotros, hemos, vosotros, habéis e ellos han. Vamos repetir comigo? Yo, he, tu, has, ele, ha, mas sem latilde, porque aqui o corretor colocou essa latilde aqui. Nosotros hemos, vosotros habéis e ellos han. Depois que você conjuga o verbo haver, aí você vai colocar o verbo de ação do ladinho dele. Como que vai ficar o verbo de ação? Todos os verbos regulares no particípio passado, todos eles que são terminados em AR, você vai tirar o AR e vai acrescentar ADO. Para todos os verbos terminados em ER e IR no particípio passado, você tira o ER ou IR e acrescenta o IDO. Então, você vai colocar o pronome pessoal, você vai colocar o verbo haver conjugado e depois você acrescenta ado ou ido ao verbo de ação. Vamos ver o verbo rugar. Yo he rugado, tú has rugado, él ha rugado, nosotros hemos rugado, vosotros habéis rugado, ellos han rugado. O que acontece? Você só precisa repetir o verbo, ó. Repetiu ele todinho em todas as pessoas verbais, em todas as pessoas. E só o que vai mudar vai ser apenas aqui o verbo haver conjugado. Vamos ver um verbo terminado em ER, que é o nascer, que você substitui por ido. Yo he nacido, tú has nacido,
él ha nacido, nosotros hemos nacido, vosotros habéis nacido, ellos han nacido. Vivir, yo he vivido, tú has vivido, él ha vivido, nosotros hemos vivido, vosotros habéis vivido, ellos han vivido. Listos? Prontinhos? Certinho? Então vamos ver alguns exemplos. Yo he nacido en agosto. Eu nasci em agosto, só que eu ainda estou viva, eu estou aqui. Então é algo que aconteceu lá e a partir de lá existe a minha pessoa. Yo he nacido en agosto. Nosotros hemos jugado fútbol en el domingo. Então aqui ele está se referindo a alguma ação que eles fazem no domingo. Pode ser que seja lá no passado e eles não façam mais, mas também pode ser algo corriqueiro, que todo domingo eles jogam futebol. Legal, né? Então, agora vamos para os irregulares. Voltamos novamente a ver o quê? O pretérito perfeito simples. Quando a gente vai falar do pretérito perfeito irregular, nós voltamos lá à mesma regra do pretérito perfeito simples. E qual é a regra do pretérito perfeito simples? É aquele tempo verbal que expressa algo que já acabou há um certo tempo no passado, ou seja, algo que começou no passado e que já se finalizou em um tempo distante de agora. Então, o pretérito perfeito simples é algo que aconteceu no passado e ficou lá pelo passado. Não tem uma continuidade, não está continuando, não tem uma constância. Os irregulares dos verbos no pretérito perfeito simples, isso que nós vamos ver agora. Os verbos irregulares, o que é um verbo irregular? É aquele que não vai manter aquela regra dos regulares. Ele não vai seguir o mesmo modelo de conjugação. Por exemplo, no verbo regular, você muda, tira o AR e vai substituir apenas o AR ou ER ou IR, que são as conjugações, e você vai substituir apenas pelas desinências ou terminações. Já no verbo irregular, isso não acontece. Ou ele vai mudar na sua raiz do verbo, ou ele vai mudar nas suas terminações. Os verbos irregulares, eles não têm uma regra específica para a conjugação quando a gente se trata do pretérito perfeito irregular. Por esse motivo, nós temos que decorar um por um. Ele não tem uma regra específica. Por isso, você vai ter que aprender de um por um dos verbos irregulares do pretérito perfeito simples. Exemplo, Maria estuve en su casa ayer. Maria esteve em sua casa ontem. Mi esposo e eu dimos um regalo a ella de cumple. Meu esposo e eu demos um presente a ela de aniversário. Então, vamos ver alguns verbos irregulares e suas conjugações mais importantes. Então, a gente vai ver, são vários verbos irregulares, mas nós vamos ver os principais verbos irregulares. Verbo estar, verbo dar, verbo andar. Como é que vai ficar irregular? Estar, yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. Repitam comigo. Yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. O verbo dar. Yo di, tú diste, él dio, nosotros dimos, vosotros disteis, ellos dieron. E o andar. Yo anduve, tú anduviste, él anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis, ellos anduvieron. Vocês percebem como eles são totalmente diferentes? Eles mudam completamente na hora da conjugação. Vamos repetir aqui o verbo dar e o verbo andar de novo. Por que eu estou insistindo nessa repetição com vocês? Porque é muito importante que vocês aprendam a pronúncia correta e também vocês vão conseguir aprender os verbos e lembrar deles mais para frente. Di,
tú diste, él dio, nosotros dimos, vosotros disteis, ellos dieron. Yo anduve, tú anduviste, él anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis, ellos anduviram. Vamos ver o verbo hacer, saber, colgar e traer. Yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. Repitam comigo. Yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. Você pode perceber a irregularidade total desse verbo. Você tirando o ER, ele fica HAC. Só que quando eu vou conjugar, ele fica HIC. Quando chega aqui na terceira pessoa, ele fica HIZ. Então, não tem uma regra para poder conjugar ele. É por isso que você precisa aprender a conjugação dele especificamente. Olha como é que fica o verbo saber. Olha a mudança que ele faz. O saber, olha a terminação dele, a raiz dele fica como supe. Yo supe, tú supiste, él supo, nosotros supimos, vosotros supisteis, ellos supieron. Vamos de novo? Yo supe, tú supiste, él supo, nosotros supimos, vosotros supisteis, ellos supieron. Colgar. Yo colgué, tú colgaste, él colgó, nosotros colgamos, vosotros colgasteis, ellos colgaron. Vamos mais uma vez? Yo colgué, tú colgaste, él colgó, nosotros colgamos, vosotros colgasteis, ellos colgaron. O verbo traer. Yo traje, tú trajiste, él trajo, nosotros trajimos, vosotros trajisteis, ellos trajeron. Vamos novamente? Yo traje, tú trajiste, él trajo, nosotros trajimos, vosotros trajisteis, ellos trajeron. É quase um trava-línguas a gente falar esses verbos, né, galera? Mas não tem jeito, não tem outra forma de a gente aprender. Vamos mais 4 verbinhos. O verbo haver, o verbo tener, o verbo poder e o verbo poner, certo? Nós vimos ali o verbo hacer anteriormente. Agora a gente vai ver o verbo haber. O verbo haber vai ficar da seguinte maneira. Yo hube, tú hubiste, él hubo, nosotros hubimos, vosotros hubisteis, ellos hubieron. Vamos novamente? Yo hube, tú hubiste, él hubo, nosotros hubimos, vosotros hubisteis, ellos hubieron. E o verbo tener. Yo tuve, tú tuviste, él tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis, ellos tuvieron. Mais uma vez. Yo tuve, tú tuviste, él tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis, ellos tuvieron. Lembrando sempre que o V tem som de B, tá? Então não vai ficar yo tuve e nem yo tu tuviste, é yo tuve, tu tuviste. O verbo poder. Yo pude, tú pudiste, él pudo, nosotros pudimos, vosotros pudisteis,
ellos pudieron. Yo pude, nosotros pudiste, ou tu pudiste, él pudo, nosotros pudimos, vosotros pudisteis, ellos pudieron. E para finalizar, vamos ver o verbo poner. Yo puse, tú pusiste, él puso, nosotros pusimos, vosotros pusisteis, ellos pusieron. Mais uma vez, yo puse, tú pusiste, él puso, nosotros pusimos, vosotros pusisteis, ellos pusieron. Certo? Aqui vocês têm a nossa referência bibliográfica da aula de hoje, mas vamos lá. O que é importante para você saber? Primeiro, que nós temos duas formas distintas ali de conjugação do pretérito. Primeiro, a gente viu o pretérito perfeito simples, que é aquele pretérito, é aquele passado, né? Onde uma ação aconteceu e ficou lá no passado. E nós temos o pretérito perfeito composto, que está se relacionando a uma ação que se iniciou no passado, às vezes distante ou não tão distante, e que continua acontecendo aquela ação. Por exemplo, quando você fala que você nasceu em tal data, você nasceu e continua ali, nascido, né? Continua ali vivo. Então, é uma ação que aconteceu lá e que é recorrente. Eu e meus amigos, nós jogamos bola todos os domingos. Então, eu estou falando de uma ação que aconteceu, que começou lá atrás, no passado, mas que eu tenho esse costume de fazer até hoje. E quando a gente vai se tratar de pretérito perfeito simples, mas para os verbos irregulares, aí a gente tem que ter um cuidado bem maior com a questão da conjugação verbal. Por quê, professora? Porque são muitos verbos irregulares. Cada um tem a sua forma distinta de trabalhar, distinta de ser conjugada, ou seja, diferente da conjugação, e a maioria deles, a conjugação também é muito diferente da língua portuguesa, então pode confundir você. Às vezes você pode até pensar que a palavra está escrita errada, mas não está, porque alguns deles têm até um som, eles soam aos nossos ouvidos brasileiros de uma forma às vezes estranha, né? Yo pudo, professora, yo pudo não está errado. Não, não está errado. É a forma de conjugar no pretérito perfeito simples de um verbo irregular. Certinho? Lembre-se sempre que se você tiver alguma dúvida, se você não tiver entendido alguma coisa, pode me buscar, pode me procurar, manda mensagem, curte nosso vídeo, compartilha também e segue a gente no nosso canal, tá bom? Um beijo para vocês e nos vemos na próxima aula.